Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no meu guia de estudos para certificação 70480, programando com HTML5, JavaScript e CSS3. Já cheguei aqui no capítulo 3, até o momento está sendo bem tranquilo. Teve algumas coisas que eu já sei, tem algumas coisas que eu não sabia, como por exemplo Web Workers, né, que era do capítulo 2.5. Era uma coisa que eu nunca tinha trabalhado, então foi interessante. Então eu já cheguei no capítulo 3 aqui, e esse capítulo ele é bem tranquilo, principalmente para quem já trabalha com HTML, né, que ele fala como você pode usar alguns elementos do HTML5 para validar a entrada dos usuários, né. Você pode fazer isso de duas formas, na verdade. Você pode utilizar algum tipo de JavaScript, né? Quando falou algum tipo, seria o tipo nativo mesmo. Ou você pode utilizar um framework tipo jQuery, por exemplo, ou algum outro framework que você conheça, para fazer esse tipo de validação. Então aqui ele fala sobre os controles nativos, tá? Os inputs nativos que você tem e que os browsers implementam. Só que na verdade, uma coisa bacana também que você tem que ter em mente é que depender só desses controles, isso se você está falando de front-end com back-end, tá? O front-end você teria, por exemplo, aí uma página com seu HTML e tudo mais, e no back-end você teria uma linguagem de programação tipo C#, né? Uma coisa interessante é você ter ciência que você também, por boas práticas, né, você tem que ver se os dados que são enviados para o servidor são íntegros, né? Às vezes, se você tiver alguma ação de alguma pessoa ou de algum programa malicioso, aí ele consegue manipular esses dados que você tem na sua página, e a hora que chega lá no seu back-end, pode ser que não seja o mesmo dado que foi entrado na página web ou no seu mobile lá, por exemplo, tá? E, bom, e fala aqui também como implementar os atributos. Eu não tenho muitas demos para esse capítulo, então vai ser um bate-papo um pouco mais informal, tá? Aqui você vê que é o PDF que nós estamos utilizando, então ele vai falar basicamente que ele tem como por objetivo aqui, ó, cobrir o que eu acabei de falar, né, dos seus inputs types e implementação de atributos de conteúdo. Aqui basicamente ele já te dá logo de cara um formulário HTML, que é esse aqui que nós estamos usando no VS Code aqui, tá vendo? Basicamente ele é um formulário de validação que você tem vários campos aqui. Então esse primeiro campo aqui, você pode ver que ele é um campo que ele é read only, tá? O que significa isso? Ele é um campo apenas leitura. A pessoa não consegue alterar isso, né? Na teoria não consegue, tá? Porque olha só, se eu apertar o DevTools aqui do Chrome, eu vier aqui nesse cara aqui e eu pegar essa informação e eu alterar aqui, ó, veja que eu consigo alterar e tirar o read only, tá vendo? Então, nesse momento aqui, ó, eu já tenho um componente digitável, eu consigo alterar essa informação. Por isso que eu acabei de falar que é muito importante que você também faça uma validação no back-end depois, com a linguagem de programação que você vai utilizar, seja C#, seja PHP, seja lá o que for, tá vendo? Porque isso aqui é muito fácil de você manipular numa página web. Mas enfim, você consegue trabalhar com esse tipo aqui de input, né, que é um read only. Teoricamente, ó, ele não deveria alterar, estou apertando aqui, estou digitando. Você tem um campo também, que é o campo de input, que ele serve para password, né? Deixa eu subir aqui, acho que fica mais fácil, né? Que é esse campo aqui do tipo password. O que ele vai fazer? Ele não vai deixar que a pessoa veja o que está sendo digitado, tá vendo? Aparecem uns bullets aqui, e aí visivelmente não está disponível para que o seu usuário veja aquela informação, né? Aí aqui são dois campos textos também, que os tipos, né, são textos, tá vendo? Então type text, e aqui já entra algumas coisas do atributos. Eu já vou trazer já tipo nesse momento, né? Eu já falaria um pouco mais para frente, mas eu vou trazer aqui. Veja que esses campos que você imputa dados, por exemplo esse aqui, ele tem um tipo, né? E ele tem um ID também. Ele pode ter um ID e pode ter um name. Então, esse campo texto, ele tem o seu ID aqui que chama first name, e ele tem um atributo aqui que chama max length, né? Ou seja, o máximo de tamanho que ele pode ter, que você coloca aqui 50. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 5, né, para ficar um pouco menor. Vou voltar aqui na página, então veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mais que 5, eu não... Opa, é no campo de baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, mais que 5, não consigo digitar, tá? Mesmo assim, de novo, esse campo pode ser manipulado aí com alguma pessoa ou algum script ou algum robô que seja alterando a sua página. Mas existem dentro desses inputs alguns tipos, né, para falar de que tipo que é aquele
input e algumas propriedades, né? Max length, min length, o seu próprio ID e name, né? E lembrando que quando você posta essa informação para o servidor, ele vai pegar essas informações aqui, né? Normalmente, se você tem um formulário lá para submeter, você teria um name aqui, né? Então, sei lá, valor ou nome, por exemplo, né? E aí, a hora que ele posta isso, ele vai pegar que esse atributo aqui, ele é o name, ele vai pegar o nome dele e o valor que está contido nele, tá? Então é dessa forma que um post funcionaria. Aqui embaixo é a mesma coisa, é um campo texto, né? E aqui tem uma validação também, ó, por website. Então existe um tipo chamado URL, tá? Que aqui ele verifica se realmente você digitou um site. Então, sei lá, vamos colocar um e-mail aqui, rai.carneiro@7info.com.br, né? A hora que você posta isso aqui, ó, você clicou no Submit, ele vai falar assim, olha, por favor, coloque uma URL que seja de verdade, né? Não é. Então aqui, por exemplo, http://www.google.com, ele não vai mais dar problema. Ó, tá vendo? Ele está falando de outro campo aqui, mas nesse momento ele validou esse input dessa informação. Beleza, aqui abaixo também você tem o tipo number, né, onde você, dentro dos anos aqui, ó, vou tentar colocar um A, um B, um C, não vai funcionar. Então aqui você consegue trabalhar, ó, com números mesmo, tá vendo? Então é bem fácil, né, você consegue trabalhar em cima disso. Aqui logo abaixo, mais um tipo que ele fala, é o input do tipo checkbox, tá? Veja o seguinte, aqui o checkbox você só consegue... você consegue pegar mais do que uma opção, tá? Então, esse cara serve numa seguinte situação, quando você dá mais do que uma opção para que o seu usuário escolha, né? Olha, quais são as suas cores favoritas de cabelo? Então, preto, loiro, marrom, né? E aí como funciona isso daqui? Cada um deles tem que ter um ID diferente, tá? E aí tem uma propriedade aqui que chama checked, né? Que é o que vem checado por padrão, ó. Se eu postar na página de novo, veja que ele vem checado por padrão, tá? É bem simples, né, gente? E aqui tem o tipo Radio. Esse aqui, diferente do checkbox, ele te permite que você selecione apenas uma opção. Então aqui ele fala assim, me fale qual que é a sua experiência, né? Ah, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 ou 5. E aqui como que ele funciona? Você tem um type, que é Radio. Aqui você pode ter um ID para cada um deles, não tem problema nenhum, na verdade deve ter. Só que veja que o name aqui é o que faz a diferença, né? O name é o mesmo, ou seja, esse componente aqui, a hora que você postar, ele vai te passar que o seu nome vai ser experience, só que o que você selecionou vai ser baseado na única opção que você teve, tá? Então aqui é uma situação que você pode escolher apenas um tipo de controle. Que mais? Aqui embaixo a gente tem também do tipo range, né? O que isso significa? Um valor inicial e um valor máximo, tá? Então, qual que é o mínimo, né? O mínimo é 1, qual que é o máximo? O máximo é 25, e qual que é o valor corrente? É 20, tá? Então, numa situação aqui que você for escolher, ó, qual que é um valor, se é 1, se é 2, ou seja, está dentro de um valor específico, né? O valor ele vai de no mínimo 1, no máximo 25, tá? E ele começa no valor 20, veja que ele começa um pouquinho mais à frente aqui. Se eu colocar 10 aqui ou 12, ele vai ficar mais lá na metade, tá? E isso aqui é uma coisa legal também, porque veja, quando a gente fala de browser, né, mesmo sendo HTML5 e tudo mais, os browsers renderizam de uma forma diferente, ó. Eu vou pegar aqui o Internet Explorer e vou colocar a mesma página lá, tá? A hora que eu entrar na minha página, olha só que interessante a diferença, ó. Esse cara aqui, ó, é o Chrome e esse cara é o Internet Explorer. Nesse caso, do lado direito, eu acho que ele dá uma cara um pouco mais amigável, tá vendo? Você vai passando, ele vai te falando o número. Já no Chrome não, já o Chrome é uma coisa um pouquinho menos amigável, vamos falar assim, né? Então, é o mesmo cara, só que está sendo renderizado no outro browser. Então a gente sofre com isso ainda. Em pleno 2018 a gente ainda sofre com esses tipo de render que esses browsers fazem, né? Que mais aqui? A gente tem os comentários, né? Aqui você tem um tipo agora que não é mais um input, né? Ele é um text area. Então, o text area é esse cara aqui, ó. É uma área de texto livre que você consegue ir trabalhando aqui, colocando, né, como se fosse um formulário de um site onde a pessoa deixa uma mensagem e tudo mais, né? Aqui você consegue trabalhar com a rows e com as columns, né? Então, por exemplo, você quer apenas uma linha, né? Você vê que ficou um pouco menor ali. Colocar 10 linhas aqui. E as colunas é o seu eixo X, né? É o quanto espaçado ele vai ficar. Colocar 30. Então
ele aumenta um pouco esse seu tamanho aí para você trabalhar. Logo embaixo a gente voltou para o input, né? Aqui você tem um tipo e-mail também. E o placeholder é o cara que vai aparecer aqui, ó. Veja que aparece antes de digitar, ele dá uma dica, né? Ou seja, ó, é nesse formato que eu espero, né? Aqui você poderia escrever também, digite seu e-mail no formato, sei lá, e-mail@email.com.br. Então você vai dar uma dica para o seu, ó, digite seu e-mail, tá vendo? Aí ele vai lá, ele digita e esse controle aqui, sei lá, xpto.com, tá vendo? Ele vê se realmente aquele o que o cara digitou se está num formato de e-mail, tá? Ele não valida se é um e-mail real. Então, esse e-mail existe? Não, ele não vai validar isso. Ele vai validar se aquele e-mail está num formato de e-mail, tá? E aqui embaixo tem os outros types, né? Os outros inputs, que seja o submit, né? Que é esse botão aqui, que é para submeter a página. Então, quando você tem um form, ó, aqui dentro, veja que aqui em cima você tem um form, tá vendo? Então, todo esse conteúdo que está aqui dentro desse formulário aqui são informações, ó, que vão ser enviadas para o servidor. Então, todas essas informações aqui, ela vai ser postada porque você tem esse botão aqui que é do tipo submit. Então, o que ele faz? Ele vai postar essa informação para algum lugar, para alguma outra origem que vai pegar essa informação e aí vai validar essa informação ou vai enviar para um banco de dados, seja lá o que você for fazer. Aqui também eu tenho o type URL, que eu acho que nós já falamos ali em cima. E aqui também nós temos, acho que isso aqui foi eu que fiz de brincadeira, tá? Não era para estar aqui. E aqui a gente tem o type, que é o button, tá? Então qual é a diferença do submit para o button? O button, na verdade, ele é realmente um botão mesmo, que você até consegue criar um button e falar que esse button ele é do tipo de submit, né? Então ele também vai submeter. Só que a proposta do button é um pouco diferente. É um botão e normalmente o que o pessoal usa no button? Você faz algum tipo de customização. Então esse input type do submit aqui de cima, ele serve para realmente postar a página, tá? Agora, se você quer postar a página, mas também quer fazer algum tipo de processamento, alguma lógica tua, seja lá o que for, esse button ele serve justamente para isso, porque veja que ambos são botões, tá vendo? Você tem um botão de cancelar e um botão de submit, mas a premissa do submit é realmente submeter essa informação. Agora o button ele já serve também para você submeter, se você colocar um tipo, só que aí você pode colocar aqui, sei lá, você pode fazer um on-click e pode pôr alguma lógica aqui, ó, sei lá, vamos pôr chamar função alerta. E aqui você cria um script, né? E aí você pode criar uma função sua customizada. Então, chamar function, né? Chamar função alerta. E aqui você dá um alert, chamei a função, tá? E aí, aqui, se tudo der certo, né? Pelo amor de Deus, eu não posso errar um código tão simples desse, né? Mas, ó, chamei a função, tá? E aí, é para isso, né? Normalmente, o button é utilizado quando você quer fazer algum tipo de processamento prévio ou posterior, né? Mas essa é a diferença entre o submit button e o type button ali, tá? Então, basicamente, todo esse capítulo aqui, ó, do 3.1, ele fala sobre isso, né? Os controles, tudo mais. E tem vários aqui, tá vendo? Tem color, tem date, date time, month, week. Ou seja, você consegue criar um front-end customizado que já dá uma validação ali em cima. Mas, novamente, não confie 100% nisso. Se você tem uma aplicação de back-end, o ideal é que você faça uma validação no seu back-end também, tá? Aqui ele fala do text area, tudo aquilo que a gente acabou de falar ali. E, resumidamente, é isso. Uma coisa legal também para vocês verem é tudo nesses tips do exam, né? Isso aqui significa o quê? Pode ser que caia lá naquele exame, tá? Então aqui ele fala, você pode validar dados de diversa forma, né? Uma das que a gente apresenta é pelo HTML5, ou você pode usar algum padrão, tudo mais que você tem, ou pode fazer por JavaScript. Uma coisa que eu não coloquei ali também, que ele fala aqui, que é a parte de você usar algumas validações customizadas. Deixa eu baixar um pouquinho mais para baixo. Deixa eu baixar aqui, que ele vai falar que é como você vai utilizar. Cadê? Range, já falamos. Button, já falamos. Que é button. Cadê? Control Read Only. Aqui também você consegue trabalhar. Se você quiser colocar
para que verifique o que a pessoa está digitando, tá vendo? Então esse spell check aqui igual true é o seguinte, ó, se o cara for digitando alguma coisa, eu quero que você já vá vendo se a ortografia, né, o que ele escreveu está correto. Aqui que é a parte que ele fala de padrões, tá vendo? Você pode utilizar aqui algumas expressões regulares, tá? Eu não vou entrar aqui nesse mérito porque é muita coisa, é um vídeo à parte que eu teria que fazer, mas você consegue utilizar também dentro dos seus input types aqui, você consegue falar que ele tem que seguir um padrão, tá? O que é isso daqui? Isso aqui é um padrão de expressão regular que você pode utilizar dentro dos seus inputs. Então, se você ver aqui ó, no Google e fizer uma pergunta aqui, expressões regulares, você pode ver que tem para Java, tem para C Sharp, tem para JavaScript, né? Para JavaScript. Esses caras aqui ó, são basicamente expressões que você tem padrões para combinações de caracteres, tá? Então, qual que é a expressão regular para trabalhar com e-mail, para trabalhar com algum outro tipo de expressão regular, etc. É um assunto à parte, tá? Mas enfim, você consegue colocar expressões regulares dentro dos seus inputs aqui para garantir que a pessoa realmente vai digitar o que você quer que ela digite, tá? Então fica uma dica aí para vocês darem uma procurada um pouco a mais, tá? Uma dica de certificação também muito importante, que essas partners aqui, elas começam com isso aqui e terminam com esse símbolo, tá? Eles começam com esse caractere aqui e terminam com esse caractere aqui. Isso aqui é uma dica da prova também, que fala nesse documento, tá? Não sou eu que estou falando, tá escrito nesse documento, mas ele fala que toda partner aqui no JavaScript começa com esse sinalzinho aqui e termina com o sinalzinho ali de dólar, tá? Aqui é o placeholder, que a gente acabou de falar também. Você pode falar se o controle ele é requerido ou não, tá? Então basta colocar esse atributo aqui, required, e a hora que você postar aquela informação, ó, veja que dê um submit, ó, esse cara aqui está falando que é required, tá falando, ó, por favor, digite esse campo aí. Que mais? Vamos ver. Required, é isso. E aqui embaixo ele fala que tem 5 perguntinhas, tá? Vou deixar para vocês fazerem aí. Esse aqui eu acertei todas, se eu não me engano. E foi bem simples. Então, basicamente é isso, gente. Eu gostaria de agradecer aí, espero que vocês estejam gostando. E se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, fiquem à vontade, manda uma mensagem aí. Um grande abraço.